Ok, pessoal, agora começando aqui com mais um setup diferente para vocês, a gente trouxe aí para vocês estar conhecendo. Esse é um setup da placa-mãe Asus, ok? É um setup mais moderno, bem comum a gente encontrar nas placas modernas hoje, a gente encontrar esse tipo de setup. E ele tem algumas características que eu achei interessante passar para vocês aqui. Bom, primeira coisa, vamos reiniciar a máquina, Ctrl Alt Delete, só para vocês, né, aquela famosa entrada no setup. Vamos ficar apertando já a tecla Delete para acessar o setup. Lembrando que existem placas-mães que são F2, existe placa-mãe que é F10, né? Bom, entrei no setup. Você pode observar que esse setup ele tem uma interface bem amigável, bem bonita aí, né? Que chama interface 3D, né? Tem algumas pessoas que chamam 3D. Eu acho que não é 3D, mas... aqui você pode utilizar uma característica legal que você pode utilizar o mouse, tá vendo? Então eu estou utilizando o mouse para estar navegando aí no setup, ó. Então essa é uma característica legal que tem nesses setups. Nos setups antigos vocês viram que podia se utilizar só o teclado. Bom, nesse setup o que você tem de configuração? Basicamente você vai ter essa interface principal, que é a interface ex-interface, né? Ou também uma interface mais fácil, uma interface mais facilitada para as pessoas poderem estar utilizando. Então aqui você tem algumas configurações básicas que você pode estar mudando no teu computador. As principais configurações você já tem nessa função de configuração básica aqui. Então aqui ele te dá informação relacionada ao processador, né? Que no caso aqui é um AMD Sempron. Aqui ele me dá a hora e a data do sistema, que por sinal está errada, que essa placa-mãe foi resetada lá, feito clear na placa-mãe, né? Foi resetado, tirado a pilha do setup lá e tal. Então ela perdeu a data e a hora. A gente pode configurar essa data e a hora clicando aqui, ó, bem simples. A gente clica aqui e a gente pode estar escolhendo aí, ó, o mês, né? E aí o dia do mês. Hoje é 27, 26. E aí eu escolhendo o ano aqui, a gente pode estar escolhendo. Vou pegar aqui o ano. Ok? E aí a gente pode estar arrumando aqui a hora, né, que vocês preferirem e salvando, ok? Olha lá, ó, e salvou. Então bem facinho de configurar a hora nesse tipo de setup. Aqui a gente pode escolher o idioma, né? Então inglês, francês, espanhol, alemão e o resto, esses outros aqui eu não sei ler, tá? Então vamos deixar em inglês mesmo, padrão. Aqui a configuração de memória, quanto que tem. Então eu tenho 2048 MB DDR3 na frequência de 1333 MHz. Ok? Informações do processador referente à temperatura. Então ele está trabalhando a 34 graus. A voltagem dele está 1.29 volts. Aqui, no caso, os bancos de memória, que são os slots de memória. Observe que aqui na placa-mãe você pode observar que tem um pente de memória. Deixa ela aberta para vocês poderem estar olhando. Um pente de memória só e o outro banco está vazio aqui, ó. Então ele dá essa informação para você aqui, ó. O primeiro está conectado, uma Kingston de 2048 MB, 1333 MHz, e no slot 2 não tem nada, certo? Que está vazio, ok? E aqui a velocidade do cooler, certo? Ele está rodando aqui a 2191 RPM, né, rotações por segundo. Olha só, se eu botei a mão aqui, ele travei o cooler, parou a velocidade, zerou lá, agora ele voltou, tá vendo? Então, se ele tiver alguma oscilação, alguma coisa, a placa-mãe monitora. Estou dando uma seguradinha no cooler aqui, ele dá a diferença na velocidade ali. Tá? Aqui eu tenho algumas configurações referente ao cooler, que eu posso deixar ele silencioso, turbo, o manual. Vou deixar standard, né, que é a padrão. E aqui no caso, esse primeiro aqui é para o cooler do processador. E aqui o CHA Fan, que é o cooler do chassi, né, que é aquele cooler que vai no gabinete, tá NA, que não foi detectado, porque lá, lógico, essa placa-mãe está fora do gabinete. Bom, então aqui em cima a gente já viu tudo que tinha que ver, né, nessa parte de cima. Aqui a gente tem uma configuração bem bacana da placa-mãe Asus. Algumas placas da Gigabyte também tem esse recurso, as modernas, que você pode pré-definir. Tá vendo que tem um gráfico aqui, que é silencioso, economia de energia e da performance. Então você pode escolher um modo de operação. Então, por exemplo, se ele estiver no normal, como tá, se eu clicar no normal, o gráfico vai ficar assim, ó, dividido entre performance, silencioso e economia de energia. Se eu colocar aqui em economia de energia, power saving, então o gráfico muda
para mais economia de energia, mais silencioso, mais a performance reduz. Ele fica mais lento um pouquinho. E se eu deixar otimizado, né? Aí o que acontece? Ele não está nem aí para energia, não está aí nem para o barulho e ele está no máximo de performance. Tá vendo? Então ele já pré-configuração da placa-mãe. Eu vou deixar no normal aqui, tá? Depende, você pode escolher, é opcional. Você pode estar, na hora que você for utilizar, se a máquina for tua mesmo, você utiliza muito para jogos, essas coisas pesadas, deixa no otimizado mesmo, tá? Lembrando que vai gastar mais energia e vai fazer mais barulho. Bom, aqui a gente tem as configurações de boot nessa placa-mãe, que é bem bacana, que a gente pode simplesmente arrastar aqui, ó, e definir quem vai dar boot primeiro, ó. Se é o HD ou se é o pendrive, que está com o pendrive de boot conectado aqui. Então aqui eu posso escolher o dispositivo que eu quero dar boot. Aí aqui embaixo eu tenho os atalhos, né? Aqui eu tenho a opção de modo avançado, que eu já vou entrar em detalhes com vocês. Que eu tenho o Setups, ele tem essa interface, que é a interface simples, né, para você fazer configurações básicas. E ele tem uma interface avançada, que daí você pode fazer configurações avançadas, que a gente vai estar entrando em detalhe daqui a pouco. E aqui ele tem informações SATA informação, vamos dar um Enter aqui. Ele me diz o que está conectado no meu plug ali, na minha saída SATA. Inclusive dá até a cor aqui, amarelo. Se você observar a saídinha SATA aqui onde vai a placa-mãe, é amarela. São duas amarelas. E aqui eu tenho as duas. Na primeira eu tenho um HD de 500 GB conectado. E na segunda ela está vazia. Como você pode observar aqui na placa-mãe, está vazia. Então ali ele dá como vazia também. Muito bem. Vamos dar um ESC, é só por motivo de informação. E aqui ele também dá uma função do boot menu, que é o F8, né? Que é aquela configuração que eu falei para vocês. Você vai fazer uma formatação. Em vez de você ficar configurando ordem de boot, você aperta F8. Em vez de você apertar Delete, Delete, Delete para entrar no setup, você vai apertar F8, 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 no caso dessa placa aqui, e você vai acessar o boot menu e você vai escolher eu cliquei ali, qual dispositivo de boot você vai querer inicializar. No caso eu cliquei no pendrive, ó, ele já inicializou o boot por pendrive. Então agora eu vou reiniciar ela aqui de novo, Ctrl Alt Delete, vou acessar o setup de novo para dar mais informação para vocês aí. Beleza. Então voltando aqui, o boot menu, você escolhe o boot que você quer dar, se for CD, pendrive ou pelo HD aqui, né? Esse aqui é o HD, ó. Até o tamanho você pode observar. Vou dar um fechar aqui. E agora vamos vir aqui na opção avançada, né? No modo avançado, que é no caso o F7. Nesse setup é o F7. Daí ele me pergunta, você quer entrar em modo avançado? Sim. No modo avançado, aqui ainda você pode utilizar o mouse ainda, mas você já pode observar uma certa semelhança com os setups mais antigos, né? Ele tem uma leve semelhança no sentido dos menus aqui em cima, né? Então você pode observar que os menus aqui em cima, eles superiores, e aqui as configurações, meio que o layout é mais moderno, mas é semelhante. Então aqui basicamente eu posso configurar a linguagem, assim como lá na frente, as mesmas que tem lá tem aqui. A segurança, que no caso seria uma senha para acessar o setup. A data e a hora, eu poderia estar alterando aqui também. E aqui eu estou no menu Main, né, que é no primeiro menu. Aqui onde tenho configurações mais avançadas, né, eu posso fazer algumas configurações referente à clock do processador e da memória. O que não é recomendado vocês mexerem, tá? Porque vai fazer o computador funcionar em overclock e pode vir a reduzir a vida útil, até queimar mesmo uma memória ou um próprio processador, ou a máquina parar de dar vídeo. E daí para ela voltar a dar vídeo, você tem que dar o clear na placa-mãe lá para ela zerar essas configurações que você alterou sem querer e então ela voltar a funcionar. Bom, aqui a memória frequência, o padrão deixar como automático, né? Mesmo essa minha memória estando trabalhando a 1033 aqui, ó, automaticamente ela já identificou, então eu vou deixar como automático. Os multiplicadores também. Ossetuner é um recurso dessa placa-mãe aqui, que aí vai estar permitindo você gerenciar melhor a performance da voltagem da memória RAM. Então o ideal é que você deixe o padrão, vou dar um ESC aqui para ele sair, né? Cliquei de volta ali na flechinha. Aqui, outra configuração referente à memória RAM também. Aqui, na verdade, essas configurações de frequência, o ideal é sempre vocês deixarem o padrão, tá? Não mexam, porque a não ser que você saiba mesmo que esteja mexendo ou queira fazer teste por conta própria.
Lembrando que se você mexeu em alguma coisa e não lembra qual era a configuração original, você pode restaurar as configurações utilizando nesse setup aqui, ó, é o F2, ó, tá vendo? Restaurar as configurações anteriores. Ou você aperta F5 e você carrega as configurações otimizadas padrão. Então ele vai resetar todas as configurações do setup. Bom, vamos aqui em avançado, Advanced. E aqui a gente tem aqueles vários menus semelhantes, inclusive aquele outro setup que vocês já viram. Então que vai se semelhando. Vamos aqui em configurações do processador, que é CPU. Bom, basicamente ele dá informações do processador aqui. Aqui alguns recursos que o meu processador tem de tecnologia, que eu posso ativar ou desativar. O padrão é sempre deixar sempre ativado, né? E o recurso que estiver como automático, o ideal é que esteja como automático, para você não estar vindo aí a perder performance no teu processador ou desativar algum recurso importante do teu processador. Vamos voltar aqui. Configuração SATA. Opa, um clique a mais aqui. Então aqui, ó, On Chip SATA Channel, ou seja, habilitar as minhas controladoras SATAs, né, que são essas aqui. Claro que tem que estar ativado. O modo da minha aqui, ó, On Chip SATA Tape, ou seja, o modo que a minha controladora SATA vai trabalhar, em IDE ou HCI. Tá? Isso aqui, gente, é importante. Tem algumas versões de sistema operacional do Windows 7 que ela, na verdade o Windows 7, a maioria das versões dele, as versões oficiais lá que vem lá da Microsoft direto, que não são alteradas, elas só suportam o modo IDE, né? Algumas placas-mães elas suportam o modo HCI, mas a maioria delas vão suportar aqui o modo IDE. O que é isso? Quando você vai, se você tiver assim, por exemplo, e você estiver instalando um Windows 7 sem ser o Certo Spec 1, se não me engano, a primeira versão do Windows 7, e você tiver com a configuração assim, você vai iniciar o processo de formatação. Quando chegar lá naquela parte de detectar os HDs lá, de excluir as partições, sabe? Que aparece partição 1, partição 2, onde você pode excluir as partições e criar novas partições, ele simplesmente vai dizer que não tem HD, não encontrou nenhum HD, não encontrou nenhum dispositivo, nenhum disco rígido. Se eu estiver dando boot por pendrive, provavelmente ele vai ter encontrado só o pendrive e não vai ter encontrado nenhum outro HD. Daí isso acontece porque o Windows não consegue reconhecer a controladora SATA trabalhando nesse modo. Aí você tem que entrar no setup, procurar por SATA Mod ou SATA Tape e alterar aqui para IDE. Tá vendo? IDE. E aí tá beleza. Aqui a velocidade máxima em que o meu chip SATA vai trabalhar. Então essa minha placa-mãe, ela permite, essa controladora SATA, permite trabalhar até 6 gigabits, tá? Eu posso clicar aqui e alterar para 3 gigabits. Se a de 6 gigabits estiver dando problema, na verdade, o ideal mesmo é se deixar em 6 gigabits, porque se o meu HD não trabalhar 6 gigabits, aí a minha máquina vai automaticamente trabalhar a 3. Agora, caso contrário, ela vai estar trabalhando a 6, né? Se o meu HD for de 6 gigabits, vai estar trabalhando a 6 gigabits. Smart, né? Que a gente já falou sobre Smart lá, sobre HD, ativado, que é o sistema de recuperação, de proteção, na verdade, né? Que dá sempre informações do Smart, deixa sempre como ativado. E aqui, o meu HD que está conectado na minha saída SATA amarela aqui, ó, amarela, yellow, beleza? Não clique aqui e aqui basicamente a informação que ele dá aqui é o modelo do meu HD, ST500, bababá, de 500 GB. Beleza? E aqui não tem nada, não encontrado, não presente, que é a minha segunda controladora SATA, que está vazia. Vou dar um ESC para voltar para o menu anterior. Ainda estou aqui em modo avançado, tá vendo? Agora eu vou clicar aqui em USB, configuração das USBs. Todas as USBs ativadas, tá certo? Legacy, olha só, Legacy USB suporte, é o mesmo que eu falei para vocês de outro setup lá. Para permitir que debute pelas USBs, tem que estar como ativado. Vamos ver, esse aqui é um outro recurso dessa placa-mãe. Basicamente é um recurso dessa placa-mãe, eu não conheço esse recurso, deve ser um recurso de gerenciamento de energia. Eu vou deixar desativado, porque está por padrão desativado. E aí eu tenho aqui os nossos dispositivos Mass Storage Device, que são dispositivos removíveis, né, que eu posso estar dando boot. Meu dispositivo removível é USB, ou seja, funciona como se fosse um HD USB, ou no caso aqui
é o SanDisk Cruiser Blade, que é o nosso pendrive Tools que está conectado aqui na nossa porta USB, tá? Então ele já detectou, eu deixei como automático aqui, ele detectou. E aí a forma como ele vai tratar esse dispositivo, eu posso colocar como um HD, posso tratar como um CD-ROM ou automático. Eu prefiro deixar sempre como automático, porque ele vai identificar, e aí ele vai tratar o meu pendrive da melhor maneira que ele identificar. Aqui ele dá uma opção para eu estar ativando ou desativando as portas, né, do USB. Então eu tenho 8 portas USB, eu posso ativar ou desativá-las, certo? O ideal é que você deixe sempre todas ativadas, né? Não sei, a não ser que tenha algum motivo para você desativar alguma delas, mas lembrando que isso aqui não é recurso que tem em todos os setups, tá? Eu estou pegando os setups mais completos para vocês terem assim uma noção maior possível de detalhes, tá? Mas a maioria dos setups que vocês encontrarem, vocês não vão ter esse nível de detalhes assim. Os setups são bem mais simples do que esses aqui. O importante é vocês conhecerem. Bom, voltando aqui, vou dar um ESC. Aqui a gente tem mais algumas configurações referente à placa, no caso, as configurações de dispositivos on-board, o chipset, né? Que é os dispositivos conectados ao meu chipset. E no caso aqui é o meu primeiro dispositivo, que é a minha placa de vídeo on-board, ó. Primário Video Device, que no caso aqui ele dá como PCIe Vídeo, que é a minha placa de vídeo on-board, ele está conectado. Na verdade aqui o ideal é a gente configurar para IGFX Video, tá? Que é realmente a minha placa de vídeo on-board, que é essa que está conectada aqui. Se eu colocar PCI Express Video, quando a máquina ligar, ela vai buscar o vídeo no meu slot PCI Express lá, aquele slot ali. Só que como não tem nada conectado lá, não tem nenhuma placa de vídeo lá, ele vai dar o vídeo, vai mandar o vídeo para cá, ok? E assim, deixando dessa configuração, ele já vai direto mandar o vídeo para cá. E aqui dispositivo gráfico integrado, deixa como automático. Vamos voltar aqui. Esse aqui é um outro recurso legal também, IGFX Multi-Monitor. Essa placa-mãe, ela permite eu conectar um monitor aqui, e ela tem uma saída DVI aqui embaixo, que é aquela branquinha, lembra? Que a gente falou lá nas saídas lá, DVI, na aula de monitores lá. Então ela permite, se eu deixar ativada essa função aqui, ela permite que eu conecte 2 monitores, um em cada saída, ou então um aqui e um na minha placa de vídeo on-board, se eu tiver alguma placa de vídeo off-board, quer dizer, né? On-board não, off-board ali, mais essa daqui, beleza? Eu vou deixar desativado, porque eu não vou utilizar esse recurso, eu vou utilizar só um monitor. Vamos configurar aqui de novo. Pronto, dei um ESC. E agora dispositivos on-board, configuração de dispositivos on-board. Vamos ver aqui o que tem. Basicamente, configuração de áudio, né? Então, meu áudio está conectado. Aqui eu tenho meu dispositivo de áudio on-board conectado. Aqui está como ativado. Painel frontal, ativado também no modo HD, que é o padrão mesmo da maioria das máquinas aí. E aqui mais um recurso do meu controlador de áudio, que nessa placa-mãe dá a opção de HDMI ou SPDIF, que seria basicamente para essa placa-mãe, ela tem, além da controladora de vídeo aqui, né, da saída de vídeo, ela tem a saída DVI, ela tem uma saída HDMI aqui, ó, tá? Então aí ele me pergunta qual é o padrão que você quer. Então eu poderia jogar direto para HDMI, mas não, vou deixar aqui por SPDIF. Na verdade isso aqui não nem é legal você ficar mexendo, mexendo isso daqui se você não tem necessidade, porque isso aqui dá para você fazer tudo lá pelo Windows, ele faz meio que tudo automático lá. Realtek LAN Controller, ativado, que no caso é a nossa placa de rede on-board, tá? Cadê a nossa placa de rede? Está aqui, vou conectar ali a nossa plaquinha de rede, a saídinha dela ali, ativada. Dar boot pela placa de rede, desativado. E aqui as minhas controladoras USB 3.0. Então essa placa-mãe também tem controlador USB 3.0, por isso eu vou lançar uma placa bem mais moderna. Apesar de ela não ser uma das tops da ASUS, mas ela tem um setup bem moderno, por isso que a gente estou mostrando para vocês aqui. Então aqui ele permite ativar o USB 3.0 ou desativar. E aqui uma coisa legal também, que ele permite, ó, permitir carga pela saída USB 3.0, está como desativado. Então algumas placas que dá essa função, é um recurso a mais.
seria para você poder carregar baterias, né? Carregar a bateria através da USB. Vamos deixar desativado mesmo. E aqui as saídas seriais, serial port. Apesar dela não ter nenhuma saída serial aqui, ela tem um terminalzinho de saída serial ali na placa-mãe mesmo, para estar conectando aí a gente tem, no caso, seria aqueles mouse PS2, impressora, balança, aquilo que eu falei para vocês lá de automação comercial. Balança, impressora matricial utiliza, aquelas impressoras fiscais utilizam saídas seriais. E então você teria que mexer aqui. Na verdade, você não precisa mexer, isso aqui é a configuração padrão, é o ideal, mas só para você saber o que é. APM é gerenciamento de energia. Lembrando lá, como eu falei, gerenciamento de energia não se mexe, deixa quieto. Faz o gerenciamento de energia lá pelo Windows, que é melhor. Deixa o padrão que está aqui. E aqui é um recurso de boot pela rede, que ele carregaria, no caso, um sistema operacional. Essa placa-mãe também tem a opção de carregar um sistema operacional pela placa de rede, mas para isso você tem que ter um servidor, tal, utilizado só mais em grandes empresas mesmo. E, na verdade, poucas empresas vão utilizar ainda esse recurso. Mesmo os que utilizam não vão utilizar esse recurso, utilizam outros recursos mais simples. Bom, feito isso, aqui a gente tem a opção de monitor, que no caso é o monitor do sistema todo da placa, temperatura do processador, temperatura da placa-mãe, monitorar. Aqui eu posso escolher por ignorar, monitorar a temperatura ou monitorar, né, que é ficar sempre cuidando. A velocidade do meu cooler, do processador, aqui a velocidade do meu cooler do sistema, que no caso não tem. Controle do meu cooler, então eu tenho algumas configurações de controle da velocidade do cooler, controle da velocidade do cooler do chassi, né, que é no caso do meu gabinete, como não tenho cooler de chassi instalado, então não tem por que mexer nisso aqui. E aqui no caso, as voltagens da minha placa-mãe que ela está recebendo, beleza? Feito isso, vamos dar um ESC. Não dá um ESC aqui. Aqui no caso, se eu der um ESC, ele já vai me perguntar se eu quero sair do setup, que eu estou aqui na guia monitor. Quando eu estava aqui na guia Advanced, ó, tá vendo? Eu estou num submenu, eu dou um ESC e eu volto para o menu anterior. Muito bem. E agora vamos na guia de boot, para a gente estar quase finalizando aí já. Fast Mode, no caso, que é o boot rápido, tá como ativado. Então ele dá uma opção, uma descrição aqui, se você selecionar ativado, o boot vai ser mais rápido. Que no caso é aquele boot que você a tela de post ela é bem rápida, certo? Que a gente vai apertando bem rápido o delete para ele poder dar boot. Suporta pela saída SATA, suporta. Então, o que será suportado pela saída SATA, né? Basicamente isso. Todos os dispositivos, apenas dispositivos de boot. A gente pode colocar até todos os dispositivos aqui, seria o melhor. Parcial inicialização, toda a inicialização. No caso, suporte a boot pela USB. Vamos colocar para que eu possa inicializar qualquer um dispositivo pela USB. Tá? Então eu posso inicializar um sistema operacional inteiro pela USB, no caso um Linux pela USB aí sem problema. PS2, Keyboard and Mouse Support. Então essa placa-mãe ela tem uma saidinha PS2 aqui em cima. Ela tem as saídas USB aqui embaixo, onde está o pendrive, e em cima aqui ela tem uma saidinha PS2, que é aquela saída PS2 híbrida, lembram que eu passei para vocês? Que ela suporta tanto o teclado quanto o mouse. Deixa sempre como automático isso aqui, tá, gente? Automático é melhor. Aqui é o recurso de boot pela rede. Mostrar a logomarca na hora do boot. Posso deixar em tela cheia ou desativado. Aqui é a logomarca da ASUS, quando você está ligando na tela de post lá. Aqui outra opção, pedir para apertar F1 quando encontrar erro, né? Esperar por F1, que no caso é apertar F1. Se ele encontrar algum erro, a máquina para na tela de post e fica pedindo ali para você apertar F1 para que ela te mostre o erro, né? Bom, gente, com isso vamos aqui na guia Tools, né, que é configuração, que seriam ferramentas. Setup EZ Flash 2 Utility, esse recurso aqui é para estar fazendo a atualização da BIOS. Lembrando que a atualização de BIOS a gente só é recomendado fazer se a tua placa-mãe estiver apresentando alguma instabilidade. Se ela não estiver apresentando instabilidade, eu não recomendo você ficar atualizando a BIOS, porque é um processo arriscado. Você pode estar perdendo a tua placa-mãe se der algum erro no meio do processo. E se ela não está dando nenhum problema, não vai te dar muita diferença na fazer a atualização da BIOS.
A não ser que, por exemplo, você vai fazer uma instalação de um processador novo ou de uma memória nova e aí você tem que atualizar a BIOS para que ela reconheça. Mas são casos bem específicos, tá? São casos bem raros e aí você vai saber quando você tiver que fazer isso. Aqui são profiles, que é recurso que a placa-mãe permite. Essa placa-mãe permite eu fazer configurações personalizadas, então eu posso fazer uma configuração personalizada aqui e salvar ela com um nome, depois eu posso fazer outra configuração personalizada e salvar com outro nome. Então não tem muito o que a gente está mexendo. Bom, feito isso, agora a gente vai apertar aqui Exit. E aí a gente pode aqui, ó, salvar as configurações e resetar, descartar as configurações e sair, entrar no modo de recuperação, ou iniciar ali o shell, no caso um shell EHFI, que é um modo de recuperação aí da placa-mãe, que essa placa-mãe tem esse recurso também. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos salvar as configurações e resetar, e aí com isso a gente finaliza aqui já esse nosso vídeo, me dá aqui uma prévia do que eu alterei, vou dar um salvar sim e sair, e agora com essas configurações aí, eu já posso estar utilizando a minha máquina normalmente. Na verdade eu fiz algumas configurações ali que na verdade funciona também, se eu não tivesse feito, a máquina também funcionaria. A gente faz mais por conhecer mesmo o setup, deixar mais otimizado um pouco. Aqui já está dando boot pelo nosso Pendrive Tools, beleza? Bom, com isso a gente termina este setup, e aí a gente vai estar passando já para um próximo setup, para vocês estarem conhecendo aí um outro tipo de setup. Vamos lá, até outro vídeo.